falo o título da nossa mensagem, mas antes eu quero falar com vocês que está iniciando mais um ano. E esse ano que está iniciando, geralmente a gente começa a buscar alvos, sonhos, metas, objetivos, e está tudo certo. Está tudo certo, isso é assim, isso renova a nossa esperança, isso é maravilhoso, né? Quando a gente começa a fazer novos planos, sonhar, a gente começa a querer ter gás para ir buscar isso. Mas eu digo uma coisa para vocês, hoje o que nós vamos trabalhar aqui é muito importante, porque sem esse princípio que nós vamos trabalhar hoje aqui, nós teremos muita dificuldade em conquistar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, mesmo que nós tenhamos posto lá na fichinha do final do ano, que nós preenchemos os alvos para nós estarmos orando, mesmo que nós tenhamos feito isso, sem esse princípio, nós não conseguimos avançar. Então, para isso, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, conforme Romanos 12. Já vamos iniciar com a palavra. Já está ali, obrigada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, olhem, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que essa renovação de mente? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa expansão de consciência, amados, é fundamental para nós, que queremos realmente um ano novo, ou um novo ano. Quem quer crescer esse ano? Então, vamos ver, amém. Então, vamos ver, aqueles que falaram amém vão crescer. Viu? Vocês têm que aprender, igreja, a falar amém. Amém. Quando você diz amém, assim seja. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Vamos ver lá o que nos ensina Gênesis 3:12, que tem uma história, não sei se seria tão maravilhosa, mas nos ensina sempre. Então o homem disse, aqui um contexto para quem não está muito familiarizado, eu creio que todos são cristãos, glória a Deus, leia a Bíblia, né? Então sabe que aqui foi o momento da queda, o momento que a serpente foi falar com Eva, que Eva deu ouvidos para a serpente, é esse contexto, se todos estão familiarizados. Então, e Deus chega para eles, e ele procura por eles naquele momento, né? Adão, onde estás? Deus, eu consigo imaginar na minha mente santificada, Deus procurando Adão, como se ele não soubesse, né, onde é que ele estava, né? Mas ele fica lá, Adão, onde estás? Adão, onde estás? O Adão estava ali escondido, né? Estou aqui, me escondi porque tive medo. Né? Aí Deus fala para ele assim, mas por que teve medo? Você comeu do fruto que não era para comer? E o homem então diz, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Mais um, Sandro. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita, mas tal. Ele amaldiçoou a serpente. Mas o que eu quero voltar aqui conosco, queridos, que eu quero trabalhar com vocês hoje, é exatamente isso. Porque desde o início dos tempos, já existia esse jogo da culpa. Né? Um ficava culpando o outro. Não sei se vocês vão se identificar aqui, né? E até hoje é assim, queridos. Colocamos a nossa vida, decisões, resultados nas mãos de outras pessoas. E quando elas não correspondem com nossas expectativas, nos frustramos. Por isso o título da nossa ministração hoje é Não Seja Refém. Título maravilhoso, foi Deus que me deu, tá? Não seja refém. Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando a nossa vida não está como gostaríamos, existem duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. Obrigada, querido.
e aprender com eles. O segundo é achar um culpado, como Adão e Eva fez. Achou um culpado lá ou alguém, né, para criticar, culpar e criticar. De uma forma ou de outra, sempre se eximindo da responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Hoje, então, com a graça de Deus, nós vamos ver um desses padrões, que é o ser entendido e praticado. Tá? Bem claro. Não adianta a gente saber a Bíblia de capa a capa e não praticar. Né? Então, se for entendido esse princípio e for praticado, você verá, você terá com certeza, eu garanto isso, um ano extraordinário. Amém? Para você parar de culpar os seus pais, seus irmãos, seu professor, seu cônjuge, seus filhos, o chefe, o governo, para você parar de culpar o seu país, você precisa de uma coisa: autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? Eu até copiei aqui para falar certinho para vocês. Ó. Em resumo, a autorresponsabilidade está associada à nossa capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Aquilo que é positivo ou negativo, ou que também nos influencia diretamente. Então, é a capacidade que a gente tem de olhar para nós e perguntar: o que eu tenho para fazer com isso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Tá? Eu sei que você pode ter passado perrengues, como eu passei, você pode ter sido injustiçada, como eu também já fui, você pode ter tido uma infância difícil, como eu também tive. Eu sei que tudo isso acontece e é legítimo. Você pode ter tido, como eu tive, um chefe totalmente injusto e rude. Mas tudo isso não isenta a gente da responsabilidade, ou da autorresponsabilidade. Tá, amém? Pode ser legítimo, mas você não pode mudar o seu passado, a família que nasceu, o chefe injusto, mas você pode tomar as rédeas da sua vida. Como? Com a autorresponsabilidade. Você não pode mudar o passado, mas pode escolher como sentir e reagir com responsabilidade com aquilo que fizeram com você. A autorresponsabilidade não muda o passado, mas ela começa a mudar o presente e totalmente o futuro, quando você começa a praticar a autorresponsabilidade. Amém? O que está ao seu alcance? O que está em suas mãos que só depende de você? Tem uma história linda, a história de Isaac, em Gênesis 26, do 16 ao 22. Vocês também conhecem a história de Isaac, né? Ele tinha uma mulher muito bonita, inclusive o nome dela, Rebeca, quer dizer que ela é belíssima mesmo. Então, imagine que ela já carregava isso até no nome, ela era bela, maravilhosa, Rebeca. Então, as Rebecas são lindas. E essa Rebeca, o Isaac falou para as pessoas: houve fome na terra, voltando aqui um pouquinho para dar um fundo para vocês. Houve fome na terra, assim como houve na época de Abraão também. E Deus falou para Isaac sair e ir para Gerar, uma terra chamada Gerar. Quando ele foi para Gerar, ele foi procurar abrigo lá com Abimeleque, que era um filisteu. Não eram muitos amigos, né? Mas ele foi procurar abrigo e foi bem recebido. Só que a mulher dele era muito bonita e ele falou para todos aqueles homens ali, para toda aquela tribo, que aquela mulher era irmã deles. Quando ela falou que era irmã deles, corria o risco de algum homem se interessar por ela. E só que ele ficou muito tempo naquela terra. Ele ficou bastante tempo. E numa dessas, o rei Abimeleque, ele estava olhando da janela e viu, da janela da tenda, né? É uma tenda da janela. Ele viu Isaac acariciando Rebeca. Aí ele mandou chamar imediatamente Isaac, desculpe. Ele mandou chamar imediatamente e falou assim: o que é isso que você me disse? Você não me disse que ela era sua irmã? Ela é sua mulher. Pelos carinhos, ele viu que ela era a mulher dele. Né? Aí, ele falou assim: olha, eu não falei porque eu fiquei com medo, porque ela é muito bonita. Aí, ele falou assim: não, agora você pega tudo que é teu e vai embora. Resumindo a história. Tá?
Então, olha lá, foi bem nessa parte que eu estou chegando ali. Ó. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Ele começou a crescer lá, muito, né? Ele era muito abençoado. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Os servos de Isaac, tá? Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Pode deixar aqui, por favor, Sandro. Olha só que interessante. Ele desentulhou o poço. Vocês imaginam que isso não é um trabalho fácil no deserto, né? Mas eles desentulharam esse poço e os filisteus foram lá, tomaram posse. Ele desentulhou outro poço, os filisteus foram lá e tomaram posse. O que eu quero mostrar para vocês que chamou a minha atenção, porque eu estava preparando essa ministração? A confiança dele, ele chamou para ele a responsabilidade. Ele não ficou dizendo, não, vocês são injustos, eu vou pegar uma turma minha agora aqui e vamos descer o braço em vocês e vamos pegar esse poço à força. Porque foi meu pai Abraão que abriu, na verdade foi antes, né? Foi Jacó, mas que abriu esses poços aí. Enfim, ele não fez isso. Ele deixou para eles o primeiro poço, ele deixou para eles o segundo poço e ele partiu para o terceiro poço. Ele não houve conflito dentro dele. Ele foi autorresponsável, que ele tomou para si e falou, não, cabe a mim resolver isso. E ele foi lá e resolveu, até que teve o terceiro poço e aí eles prosperaram na terra. Tá? Eu achei tremenda essa história, porque ele podia ter muitas atitudes ali, e ele teve a atitude da autorresponsabilidade. E por isso foi muito próspero. Vamos ver aqui 2 tipos de mentalidade, a próspera e a limitada. A limitada, os limitados, a mentalidade limitada, ela é muito interessante, porque normalmente eles pensam muito, é uma personalidade que pensa muito, refletem sobre tudo, principalmente o que pode não dar certo. Olha só. Dessa maneira se torna um perito em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como haviam calculado. São pessoas normalmente de grandes ideias, porém de pouca execução, realização. Essas pessoas costumam ajudar os outros, dão ideias, mostram como fazer, mostram onde eles estão errando e o que precisam fazer para terem êxito, para dar certo. E por incrível que pareça, eles normalmente estão certos. Suas ideias são boas, suas análises coerentes. No entanto, são apenas ideias. E o mais crítico é que as suas ideias só servem para os outros. Para eles, restam a justificativa e a explicação por que seus planos não deram certo. Saber e não fazer, as meninas que já fizeram treinamento comigo já ouviram essa frase muito. Saber e não fazer continua sendo não saber. Grave isso. Tá? Saber e não fazer continua sendo não saber. Agora vamos ver a mentalidade próspera. As pessoas de mentalidade próspera geram boas ideias. Talvez até não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, porém são capazes de colocá-las em prática, de fazer acontecer. E se não obtiverem os resultados esperados, ainda não reclamam. Não ficam reclamando, se martirizando ou se vitimizando. Não se justificam. Não se justifiquem, amados. Você não é vítima. Amém? Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com os seus erros. Amém?
para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembrem disso. As pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus sonhos. Elas aprendem com os erros e perseveram. Correm atrás dos seus alvos. Só que dessa vez, se comportando, agindo, pensando, sentindo diferente, porque aprenderam. E o que nós aprendemos aqui, então? Os autorresponsáveis agem de forma ativa. Eles vivem em primeira pessoa, são eternos aprendizes. Você vê aquela pessoa que é tão curiosa de tudo, né? Você começa a conversar com ela, ela entende de um monte de coisa. Pessoa próspera. Ela está sempre buscando aprender, sempre buscando... Não, já aprendi demais, já fiz uma faculdade, já fiz 2, já fiz 3. Não, mestrado não é para mim. Não, essas pessoas estão... Não que você precise fazer mestrado, não é isso. Mas essas pessoas não param. Elas continuam buscando se aperfeiçoar. Estão sempre antenados. Isso é importante, tá? Porque são autorresponsáveis. A mesma situação ou circunstância pode ocorrer para todo mundo, só que a atitude diante dessas circunstâncias geram resultados bem diferentes. Exemplo, um casal cristão, né? Tem desavença lá entre eles. Acontece uma desavença entre um casal cristão. Aquele que tem autorresponsabilidade, geralmente, aquele que tem autorresponsabilidade, ele olha para essa situação e pergunta, não, o que eu fiz para ocasionar isso? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Não fica buscando culpar o cônjuge. Porque ele sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Porque ele sempre tem um exemplo, né? Sabe? Ou algum outro exemplo, né? Ela não para de falar, tal. Fica culpando o outro. Não, chama para si. O que está no meu alcance de fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa relação, já que é um casamento, falando de casamento, mas isso também serve para a empresa. Você pode, deixa eu dar o exemplo do outro casal, né? O outro casal que não tem autorresponsabilidade, eles brigam os dois e não se acertam, porque nenhum dos dois tem autorresponsabilidade, nenhum dos dois assume nada. Aí ficam, né? Me veio a imagem dos 2 burrinhos. Quem fez curso de casais vai lembrar que tinha um feno aqui, um monte de feno aqui, um burrinho puxando de um lado e um burrinho puxando do outro, cada um por um lado, e o feno inteiro ali, eles não puderam comer porque estava cada um indo para o lado, né? O casal precisa se unir, e aquele que tem autorresponsabilidade, ele chama para si e fala, não, eu errei, me perdoe, ou eu não errei, mas o que eu posso fazer? Eu posso conversar com o meu cônjuge, apaziguar a situação, isso está no meu alcance fazer, tá? Ou não, né? Ou briga, faz escândalo, culpa o outro, se vingando, né? Pagando mal por mal, conforme Romanos 12, do 17 ao 21. Pensaram que eu tinha esquecido de pôr Bíblia aqui, né? Olha lá, ó. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Isso é uma atitude de autorresponsabilidade. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não é um mandamento isso? Não está nas Escrituras? Aquele que tem a autorresponsabilidade, ele assume isso para ele. Ele não fica esperando que o cônjuge mude, né? Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira. Quer dizer, olha só interessante isso. Não é o assunto de hoje, a gente não está falando de casamento, mas irar, você pode se irar, não só no casamento, né? Você pode se irar, tá? É bíblico, tá? Você pode ficar bravo, você pode ficar bravo, tá ali. Você não pode pecar, deixar isso descer para o teu coração, dormir de mal, isso não, né? A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém. 1 Pedro 3, 9 a 12 também, por favor, Sandro. Outra carta. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Maravilhoso. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, olha o que o pastor falou agora há pouco da língua, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas.
Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se, quer dizer, se esforce. Há um esforço aqui por alcançá-la. Amém? É isso, né? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Obrigada, Sandra. Assim também no trabalho, né? A gente vê circunstâncias, vendedores. Eu sempre fui na área comercial e a gente via vendedores lá brigando. Gente, a gente trabalhava na mesma empresa, né? É a mesma empresa, a mesma condição de venda, os mesmos clientes, e alguns vendedores brigando, discutindo, culpando o outro, o governo aumentou não sei o quê, não está difícil, a concorrência tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, dando desculpas, sempre desculpas. E tem no outro lado outros vendedores com as mesmas circunstâncias ali, não reclamando, chamando para mim, não, tá bom, a concorrência está com o preço assim, está mais elevado. O que eu posso fazer para melhorar isso? Qual é a condição que eu vou... Deus me dá uma criatividade, uma estratégia, sabe? Busca de Deus e faz a coisa acontecer. Não fica culpando o mercado, não fica culpando o chefe. Tá? Então, nós vemos aqui que, com os mesmos recursos, porém com uma grande diferença. A atitude e a crença de que são os únicos responsáveis pela vida que têm levado, assim como os seus resultados. Então, é bem isso que acontece com quem tem autorresponsabilidade. Ele acredita mesmo, a crença dele é que são os únicos responsáveis pelos resultados que estão tendo. Isso em todas as áreas. Eu peguei só 2 áreas aqui, casamento e trabalho, mas pode ser em todas as áreas das nossas vidas. Relacionamento, tudo. Responsabilize-se por sua vida. Aceite o desafio de usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Né? Lucas 6,42 fala para a gente não julgar. Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Forte, né? Romanos 14, do 10 ao 13. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Quer dizer, tem algumas versões diz que a gente vai prestar conta a Ele, né? Assim, pois, cada um de nós, prestará as contas de si mesmo diante de Deus. Pare de culpar o outro. Pare de culpar o cônjuge, pare de culpar o colega, pare de justificar. E olha, nós vamos prestar conta diante de Deus. Quando você chegar lá, eu briguei com a minha esposa porque fazer igual Adão e Eva, porque ela fez isso, fez aquilo, ou ele fez isso e aquilo. Não, Deus vai perguntar assim, e você? Vai estar você. Ali junto com você não tem esposa, não tem esposo, não tem filho, é você diante de Deus. Vai prestar conta. E se você tem autorresponsabilidade, você vai passar por isso tranquilamente. Porque você vai dizer, não, pai, eu errei mesmo. Eu fiz isso, eu errei. Não foi mais ninguém. Né? E Tiago 1,22, que fala sobre sermos cumpridores da palavra. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mais uma vez, praticar a palavra de Deus. Vocês vão ver muito a gente sempre faz muito isso aqui, né? Toda pregação, a gente bate nessa tecla. Pratique a palavra, pratique a palavra. Não só saiba a palavra, não só leia a palavra, mas pratique, seja sábio. Né? Um versículo que você lê, que você praticar, já está ótimo. Não adianta você saber a Bíblia inteira e não praticar. Então, pratique a palavra. É ela que vai te dar sucesso na vida. Amém? Esses versículos ressaltam a importância da autorresponsabilidade e da honestidade conosco e com Deus. Agora, tem uma ótima notícia.
né? Já está todo mundo meio triste, assim, meu Deus, eu não sou responsável. A melhor parte é que, da mesma maneira que aprendemos a transferir culpa, eu não vou entrar no detalhe, mas isso é uma coisa que vem, às vezes, da infância, tá? Mas hoje não é o dia de nós trabalharmos isso. Mas só para você saber que, independente de onde veio, hoje você tem a responsabilidade, você tem a oportunidade de pegar isso e fazer alguma coisa com isso. Que não seja se vingar, que não seja ficar se vitimizando. Você pode realmente fazer alguma coisa com isso. Porque isso é ensinável também. Ó. A melhor parte é que, da mesma maneira que aprendemos a transferir a culpa em algumas situações, também podemos desenvolver a autorresponsabilidade. Praticando. Comece praticando. Comece olhando para dentro. Olhando, não, peraí. Nessa situação, o que eu tenho nessa parte aqui? Comece a olhar. Os filhos, a impaciência, alguma coisa. Comece a olhar para você. E os filhos a mesma coisa, né? Não culpar os pais. A diferença aqui é que precisamos de atitude, posicionamento, aperfeiçoá-la. Enquanto culpar os outros é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil você culpar os outros. Você se exime da responsabilidade. Agora lá, vamos lá. Como desenvolver a autorresponsabilidade? Quem quer saber? Amém, amém. Primeiro lugar, avaliação constante. Se policiar para evitar transferir a culpa para outras pessoas. Se mantenha em constante avaliação de suas atitudes e posicionamentos claros, cuidando para diferenciar o que está ou não ao seu alcance. Não é para ficar uma caça aos culpados aqui, tá? Senão vira uma coisa ao contrário também, né? Questione-se, ao ter um pensamento de que algo é culpa da outra pessoa, questione-se o quanto isso é verdade. É verdade isso mesmo? Às vezes a gente ouve uma fake news, está cheio hoje em dia, né? A gente tem até que cuidar, porque tem tanta mentira. Então questione. Será que isso aqui que está sendo falado é verdade? Será que isso que meu marido falou, ou que minha amiga falou lá do trabalho, será que o que ela falou é verdade? Às vezes sobre a sua pessoa mesmo. Será que é verdade? Questione. Que a verdade para nós, queridos, é a palavra de Deus. Essa é a verdade para nós. Amém? Será que ela agiu sozinha, né, no caso da colega? Lembre que se responsabilizar não é ficar se culpando, e sim reconhecer o seu papel e aprender em cada situação. O que eu posso fazer com isso? Terceiro, olhe para dentro de você em busca de resposta e escute o que o Espírito Santo está lhe dizendo sobre suas próprias reações. Será que está sendo justa? Agindo com proporcionalidade? Será que está assumindo suas responsabilidades? Cuide para manter um tom observador e não julgador. Né? Então, a gente tem que ter um tom observador, a gente está observando, não julgando, a gente não está julgando. Nós não temos esse papel aqui. Quarto, aprenda com seus resultados. Ter foco no que diz a palavra de Deus te ajudará a ser mais positivo, otimista, para chegar ao alvo. No entanto, aprenda a valorizar também os resultados negativos, ou os resultados não esperados. Né? Aprenda a valorizar. Isso te leva ao crescimento, aprendendo com a experiência de como não fazer da próxima vez que a situação ocorrer. Na nossa maior queda, pode ter tesouros escondidos. Na nossa maior queda, pode ser a alavanca para o próximo nível, para te impulsionar. Perceba, se aquiete, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Pai, o que o Senhor está querendo me ensinar? Oi? Né? Muda o foco. Pai, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Mude o foco para a palavra. Tá? Amém? Mude o foco para a palavra. A autorresponsabilidade é a luz da Bíblia. Falei um pouquinho para vocês, agora vou falar da Bíblia. A autorresponsabilidade à luz da Bíblia pode ser entendido como a capacidade de assumir a responsabilidade por nossas próprias ações, escolhas e consequência. Alguns pontos chaves. Primeiro, reconhecimento e confissão de pecados. Eu errei, né? A palavra nos ensina a importância de reconhecer nossos erros e confessá-los a Deus para crescermos espiritualmente, conforme 1 João
1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Responsabilidade. Segundo, responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável por suas próprias ações e vai prestar contas a Deus, conforme a gente já leu aquele versículo de Romanos 14. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Terceiro, buscar sabedoria e discernimento. A palavra incentiva a busca por sabedoria divina para tomar decisões justas e corretas, conforme Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Amém? E o 4, trabalhar diligentemente. A Bíblia valoriza o trabalho diligente e a responsabilidade no cumprimento dos nossos deveres, conforme Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas. Tudo o que fizerem, tudo, seja lavar uma louça, seja arrumar uma cama, seja fazer um café, no trabalho, na igreja, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Amém. Quinto, crescimento pessoal e espiritual. A busca contínua pelo crescimento pessoal e espiritual é uma forma de demonstrar autorresponsabilidade, conforme vamos ver lá em Filipenses 2:12. Glória a Deus. Oi? Crescimento pessoal, a busca contínua, né? Conforme Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Quem tem autorresponsabilidade não precisa que o chefe fique olhando. Ah, o chefe está na sala do lado. Ah, então agora eu vou... Ai, vou me cortar. Oh, o chefe está vindo, o chefe está vindo. Quem que já passou por isso, né? O chefe está vindo. Não. Quem tem autorresponsabilidade não passa por isso. Não passa. Meu marido fica dando sinal aqui, eu fico tentando interpretar o que ele está me falando. Né? Eu falei do chefe aqui. E em casa também, os pais, os filhos, às vezes está lá no computador, o pai chega, muda de página. Quem tem a autorresponsabilidade não faz, não precisa fazer isso. Chama a responsabilidade para si. Eu não vou fazer, porque, conforme a gente viu no texto que foi apagado ali, ó, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvo a sua salvação com temor e tremor. Amém. Vá crescer, né? Você não precisa que ninguém esteja olhando. A autorresponsabilidade, à luz da Bíblia, é sobre viver de maneira consciente e intencional, reconhecendo que nossas ações e escolhas têm consequências e que devemos viver de acordo com os princípios da palavra. Amém? Conclusão. Hoje a nossa ministração foi igual coicinho de porco, né? Rápida, mas forte. Amados, vimos hoje como a autorresponsabilidade é um princípio crucial na nossa vida cristã. A palavra nos ensina que somos responsáveis por nossas ações, escolhas e pelas consequências que advêm delas. Devemos reconhecer onde estamos errando o alvo, buscar sabedoria, trabalhar diligentemente e crescer espiritualmente, sempre de acordo com os princípios divinos. Não seja refém das circunstâncias ou das opiniões dos outros. Não permita que seus erros passados, comportamentos negativos, te aprisionem. Não permita. Deus nos chama a assumir responsabilidade por nossa vida. Deus nos chama para isso. Confessar nossos erros, buscar soluções e caminhar com Ele em retidão. Portanto,
tomemos a decisão hoje de não sermos mais reféns. Que possamos em 2025 viver com propósito, responsabilidade e fé, confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o fim, até a volta de Cristo Jesus. Amém? Pode ficar de pé, que Deus prossiga abençoando a todos e nos fortaleça a cada dia desse novo ano, para sermos autorresponsáveis e viver conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se você sentir liberdade, põe a mão no seu coração. Pai Celestial, obrigada, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada pela tua palavra que nos orienta, que nos capacita, que nos leva além. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Essa palavra foi liberada, veio do teu coração, que vá para o coração de cada um aqui, que caia num solo fértil, num terreno bem adubadinho, para que ele realmente gere muito fruto e próspero, para realmente nós termos, Pai, um 2025 diferente, chamando para nós a responsabilidade, tendo esse ano, autorresponsabilidade. Nós queremos te agradecer por essa palavra, nós queremos declarar que cada um aqui, que está aqui, que ouviu essa palavra, vai receber e vai praticar essa palavra, e vai ter um ano realmente extraordinário, diferente do que foi em 2024, por praticarem esses princípios. Nós declaramos isso, nós te agradecemos, porque, amado Espírito Santo, sabemos que não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco, caminhando ali lado a lado, nos orientando, nos dando, segurando a nossa mão, para quando queremos tropeçar, o Senhor nos sustentar. O ano inteiro, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca, jamais nos deixará. Isso nós te louvamos e te agradecemos. Que essa palavra frutifique no coração desses amados. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Prossigam abençoados, queridos.